E como é a palavra que muda, é a palavra que gera transformação, é a palavra que provoca mudança de vida, chegamos ao momento mais importante do nosso culto. Vamos ouvir o Espírito falar à igreja. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O tema de hoje é uma visão da transformação do Espírito Santo. Este é um sermão expositivo. Portanto, nós vamos mergulhar num capítulo inteiro da Bíblia e vamos ouvir o que o Espírito vai gerar em todos os corações. Paulo escreve e diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há escravidão, doença, sofrimento, angústia, medo, depressão. Não. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ouvir Deus falar. Você quer ouvir Deus falar? Você precisa de ouvir Deus falar? Abra o seu coração, esteja sensível, porque Deus tem algo muito forte para as nossas vidas. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, o nosso ministério honra, exalta, magnifica o Teu nome. Tu és o soberano, Tu és o supremo, Tu és o verdadeiro, o Deus vivo. Nós não andamos pelo que vemos, Pai. Nós andamos segundo a fé. E neste dia, abrimos o nosso coração e de forma sensível, queremos ouvir e sentir, ver a fé, sentir a fé, ver a manifestação da Tua glória. Em nome de Jesus oramos e recebemos e tomamos posse para a Tua glória. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, noiva de Cristo, acredito que é com muita expectativa que eu estou hoje sobre o altar, porque o que Deus quer falar ao nosso coração é de uma profundidade muito grande. E eu me dirijo a você com amor e na autoridade do nome de Jesus, porque eu tenho certeza absoluta que Deus fará uma grande mudança na vida de muitos neste dia. Meus filhinhos em Cristo. Quando nós conhecemos os dois evangelhos, o evangelho da circuncisão, a lei, e o evangelho da incircuncisão, a graça, nós vamos compreender que a lei veio por causa do pecado. Moisés estabeleceu 603 mandamentos, dias de festa, cerimônias, sacrifícios, abluções. Mas na realidade, este tempo judaizante passou. Nós não temos nenhuma ligação mais com Moisés. Porque se o Espírito do Senhor não estiver presente, não há liberdade, não há vida livre, há uma vida de escravidão. Então vamos lembrar o que diz no versículo 1, nós vamos estudar o capítulo todo. E Paulo diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como algumas das cartas de recomendação para vós ou de vós?
Versículo 2: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, aleluia, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Então veja o que Paulo está dizendo à igreja. A lei foi escrita em tábuas de pedra. A graça foi escrita em nossos corações. A lei foi manifestada através de Moisés por causa do pecado. A graça veio para restaurar o homem do pecado. E ele continua dizendo, versículos 4 e 5, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Diga, eu confio em Deus. Diga, por Cristo, eu confio. Ele diz no versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência. Você sabe, vida espiritual não tem nada a ver com a nossa carne, o nosso poder, a nossa força. Ele disse, a nossa suficiência vem de Deus. Temos tal confiança. Em que nós confiamos nesse ministério? Na graça do Senhor. Diz que a nossa suficiência não vem de nós. Nós não somos autossuficientes. Na lei, os eleitos da lei dizem, eu sou autossuficiente. Desculpa a expressão acadêmica. Eu me garanto no meu taco. Eu jejuo, eu sacrifico, eu pago o preço e eu estou garantido. Nós aqui nesta igreja somos dependentes de Deus. Não temos em nós, começando pelo anjo da igreja, pelo apóstolo, suficiência, capacidades ou habilidades carnais. A nossa suficiência vem de Deus. Esta é uma declaração poderosa. Enquanto você depender de Deus, você será sempre um vencedor. Esta é uma declaração poderosa. A nossa suficiência vem de Deus. E depois Paulo vem no versículo número 6 e disse, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Qual é esta nova aliança? É a graça. E ele disse, não é da letra. Letra significa o quê? Lei, judaísmo, Moisés. Ele diz, nós fomos capacitados por Deus, habilitados, para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz, não da letra, diga, não da letra. Por quê? Porque a letra faz o quê? A letra mata, escraviza. Eu vou lhe dizer mais, existem muitos cristãos, além de escravos, torturados dentro das igrejas. Olha o diabo. Cuidado, eu vi, estava lá atrás, ele vai te pegar, você vai perder a salvação. Amados, isto é uma tortura judaizante. Paulo disse, onde está a presença do Espírito, a liberdade, não há escravidão. E ele continua dizendo, ministros de uma nova aliança. Por quê? Porque nós não temos nenhuma ligação mais com judaísmo. A igreja não tem ligação com Moisés, porque a letra mata, mas ele diz, mas o Espírito vivifica. Depois ele diz no versículo número 7, mas se o ministério da morte, senhoras e senhores, ouçam além da voz do apóstolo da igreja. Ouça o que o Espírito está falando. Ele disse que há um ministério chamado lei, judaísmo, Moisés,
Ele disse, é um ministério de morte. Ele disse, é gravado em letras, em pedras. E diz que esse ministério de morte se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Quando Moisés desceu lá do Monte Sinai com aquele véu, havia glória, mas diz que essa glória era desvanecente. A glória de Deus não é desvanecente. A glória da lei, a autossuficiência é desvanecente. A lei era fraca e inútil. Disse Paulo em Hebreus 7, 18 e 19. Portanto, por um lado se revoga, diga revoga. Significa que a lei tem que ser revogada da igreja cristã. Por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de que a igreja, ouça, olha o que a lei faz. Ela é fraca e é inútil. Ou seja, nós não somos contra a pessoa que jejua, que vigilia, que sobe monte, que paga o preço, mas diz que isto é fraco e é inútil. O que é uma coisa inútil? Não serve para nada. É fraco e inútil. Versículo 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz uma esperança superior. Aleluia. Diz que a lei de Moisés é fraca e inútil. Então, Paulo disse, agora eu venho e trago uma esperança superior. Qual é essa esperança superior? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que é por ela, pela graça, que nós nos achegamos ao Senhor. Então, antes de continuar a explicação expositiva deste capítulo, eu tenho que lhe falar algo muito importante. Existem duas palavras e dois evangelhos. Em Gálatas 2,7 diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então ouça, existem dois evangelhos aqui dentro da Bíblia Sagrada. Um que foi promulgado por Pedro, o evangelho da circuncisão, e o outro promulgado por Paulo, o evangelho da incircuncisão. Está escrito aqui no livro dos livros. Isto é um mistério. Dois evangelhos, apóstolo, é um mistério. É um mistério revelado a esta igreja e à igreja reformada alemã e a todos os segmentos que vieram da reforma protestante. Sem este conhecimento do que é o evangelho da lei e o que é o evangelho da graça, vive-se uma vida híbrida, misturada, cheia de confusão. Misturam Cristo com as práticas da lei. Ora a pessoa diz, eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, mas vou jejuar porque o diabo pode armar. Ué, você pode tudo, maior é aquele que está em você, ou então eu vou jejuar porque o diabo vai me pegar. Isto é híbrido, isto é confusão. Isso não é vida espiritual. Então Paulo vem e diz, não se pode misturar Cristo com práticas da lei. Práticas da lei são para os judeus. A graça é para o povo de origem gentílica. Não temos sangue nas nossas veias ligadas a Israel. Somos as outras ovelhas. Que Jesus disse, eu tenho outras ovelhas. Glória a Deus. Ele diz, não são deste aprisco dos judeus. A mim convém-me conduzi-las e guiá-las. Eu tenho outras. As outras quem são? Os salvos predestinados de origem gentílica. Então veja como é que Paulo agora diz em 1 Coríntios 3,10. Anote aí na sua apostila. Segundo a graça de Deus que me foi dada, a graça de Deus, quem trouxe esta revelação
foi Paulo para a igreja gentílica, o evangelho da incircuncisão. Ele diz, foi-me dado. E quando é que foi dada? Quando o Senhor levou Paulo ao terceiro céu. E diz Paulo que ele revelou coisas tão inefáveis, tão importantes, tão seguras, tão determinantes, que Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse por causa da grandeza da revelação. Então ele diz, segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Agora o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, a igreja até então não tinha fundamentos. A igreja se reunia onde? Na sinagoga dos judeus. E foi com Paulo que a igreja se separou, o judaísmo do gentilismo. E através dos fundamentos de Paulo, Paulo diz, eu lancei o fundamento. Agora, veja como é que cada um edifica. O fundamento da igreja do novo pacto não é o Cristo dos dias da sua carne, é o Cristo ressuscitado. Este é o fundamento. E quem foi o arquiteto da igreja? O arquiteto da igreja da nova aliança foi Paulo. Foi ele que foi ao terceiro céu, só ele. Pedro não foi, Marcos não foi, Tiago não foi, foi ele. Então é preciso que a igreja de Jesus acredite, creia e rompa com a escravidão que o judaísmo traz ao gentilismo. Jesus usou Paulo e disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu fui liberto da igreja católica, eu fui liberto do judaísmo, eu sou livre, porque onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Se não há liberdade, há o quê? Há sincretismo religioso. É por isso que as pessoas às vezes têm um pouco de medo do meu ministério. Porque nós vamos fundo nessa questão. Eu fui chamado para adorar a Deus de modo diferente de Moisés. Moisés adorava queimando gorduras, fazendo sacrifícios, comendo ervas amargas. O meu Deus me disse, Miguel Ângelo, me adore em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Então hoje, o sincretismo religioso não é tentar identificar evangelho com ocultismo. É esta mistura entre circuncisão e incircuncisão. É a mistura da lei com a graça. Eu vejo os pregadores dizendo, sexta-feira, irmão, eu convido a igreja para uma noite de libertação de demônios na igreja. Demônios na igreja? Sexta-feira? Sexta-feira é dia de ir ao Bob's comer um milkshake de ovo maltine, cara. Jesus disse isso, Barbosa. Conhecereis a verdade vos libertará. E o que é a verdade? É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso misturar lei com graça, senão a minha vida é uma desgraça. Olha os irmãos que não entendem isso. Como é que o irmão está? Ô, apóstolo, está tudo mal. É uma desgraça. Tem desemprego, tem crise, tem problema, tem o diabo. Eu acho que eu perdi a salvação. Amado, que heresia maior do que imaginar um salvo lavado no sangue de Cristo perder a sua salvação? Jesus disse, as minhas ovelhas, diga minhas ovelhas, ouvem a minha voz, me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos, quem é que arrebata? A minha pergunta é, quem é que arrebata você das mãos de Jesus? Você sabe por que você está dizendo isso? Porque você já conhece a graça de Deus. Agora você não está lendo alguma coisa escrita.
numa tábua de pedra, agora está escrito no teu coração, está escrito na tua mente, que você uma vez filho é filho para sempre, uma vez perdoado é perdoado para sempre, uma vez ungido é ungido para sempre. Diga glória a Deus. Uau! Há dois evangelhos, mas há apenas uma verdade. A verdade é o novo pacto. A verdade é a graça. Gálatas 2, 2-4 diz isso. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e em particular aos que me pareciam de maior influência. Então Paulo foi ter com Pedro, com Tiago, com Marcos, com os demais, com Lucas, e disse: olha, aqueles que me parecem ser de maior influência, eu lhes expus o evangelho que eu não aprendi no seminário. Foi uma revelação. E diz o versículo número 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido pelo judaísmo a circuncidar-se. Versículo 4. Agora, esta é uma declaração, amado. Ouça, aperte o cinto de segurança. Nós vamos decolar agora. Já fizemos o pushback e já recebemos a autorização da torre. E diga, decole agora. Ele disse, por causa de falsos irmãos. Quem são os falsos irmãos? Os da lei, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Agora, vamos decolar agora. É reduzir-nos a... Olha o que a lei faz. Olha o que a lei faz. Reduz o povo de Deus, que é fiel, que é dizimista, que vai à igreja, que bate palmas, que canta, que levanta as mãos. Diz que falsos irmãos da lei reduzem a escravidão. Então os apóstolos judaizantes não conheciam a graça. Pedro, Tiago, João, Marcos, enfim, não conheciam a graça. E Paulo disse, olha, eu vou lhes expor. Eu vou expor esta graça. E ele diz no versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Sabe que há lugares que você entra, triste, depressivo, angustiado, termina e sai triste, depressivo, angustiado. Entra doente, sai doente. Entra com medo, sai com medo. Porque a lei nada acrescenta. A lei nada acrescenta. Versículo número 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, agora ele vai mostrar quem são aqueles falsos irmãos que reduziam as pessoas à escravidão. Tiago, Cefas, João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé desta comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios. E eles, Tiago, Cefas, João, Marcos, fossem para a lei, circuncisão. Está claro isso? É claro. Versículos 14 e 15 dizem, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos, olha, Cefas quem é? É Pedro. Pedro, João, Tiago, Marcos, não viviam procedendo corretamente segundo a verdade do evangelho. Você pode imaginar isto? Por isso é que eu não concordo que Pedro seja a base de uma igreja, como a igreja romana. Quem é a base da igreja romana é Pedro. Pedro mentiu, Pedro traiu, Pedro cortou a orelha de soldado. Pedro não pode ser fundamento da igreja. Pedro não é solidez, rocha. Quando Jesus se encontrou com ele, ele disse isso. Pedro, tu és Petrus, tu és uma pedrinha,
Mas sobre esta pedra angular, Jesus, eu edificarei, quem? A minha igreja. E as portas do inferno sobre a igreja dele, não sobre a igreja de Pedro. Às vezes as pessoas me perguntam: quantos demônios se manifestam na igreja Cristo vive? Quantos? Nem chega na porta, porque o diabo não gosta de mim. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu só quero ser amado por Jesus. O meu compromisso é com Jesus. O meu novo nascimento foi por causa de Jesus. Foi por causa do Evangelho da Graça que eu hoje estou nesse altar. Disse, eles não viviam corretamente. E ele disse, quando vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Pedro, look at me. Você é um judeu, está vivendo como um gentio e não como judeu. Por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Viu essa discussão desse sermão expositivo? Como é que uma igreja que deveria viver a plenitude de graça sobre graça, vive como uma igreja judaizante? Tem erro. Alguma coisa está errada. Misturar a lei com a graça está errado. Então ele disse agora no versículo 15, nós judeus por natureza não pecamos. Não é esse não, bispo. 14, deixa ainda no 14. Como é que você obriga os judeus? Ele vive, judeu vive como gentil. E por que você obriga? Ué, a minha pergunta é: que igreja é essa que um homem obriga as pessoas a viverem de modo contrário? Obriga? Mas eu vou lá admitir que alguém obriga alguma coisa? Eu não venho à igreja obrigado por ninguém. Eu não dizimo porque sou obrigado a dizimar. Eu dizimo porque eu amo a Deus, porque eu o adoro, porque Ele fez uma obra tremenda. Agora, obrigado? Eu não sou obrigado a nada. Eu faço por amor. Eu faço livremente. Eu faço porque eu nasci de novo. Eu faço porque eu fui arrancado das trevas para a luz. E veja como é que Paulo disse ainda em versículo 11. Ele diz, quando porém Cefas veio a Antioquia, Pedro, eu resisti-lhe face a face, porque ele se tornara repreensível. Pedro foi repreendido, porque ele não vivia de modo correto, verdadeiro, o Evangelho. E eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar, amado, sem medo de errar, sem mimimi, mão na Bíblia. Eu não conheço muitos lugares que se vive a forma correta do Evangelho que se vive aqui. Porque onde está o Espírito, aí há liberdade. Então Paulo repreendeu Pedro. Olha, note uma coisa, Paulo não andou com Jesus. Pedro andou sobre as águas. A sombra dele curava os enfermos. Mas na hora do vamos ver, ele estava errado. Entende, Túlio? Ele estava errado. Então Paulo repreendeu, disse, você é um judeu, vive como um gentio e obriga os gentios a viverem como judeus. Amado, agora é moda. Todos os crentes estão usando estrela de Davi. Já tem crente usando solidel. Já tem aquela toalhinha, aquela coberturazinha. E todo mundo fica no muro das lamentações. Amado, isso tudo não é nada. É inútil. É fraco. Nunca salvou ninguém. Não é para nós. Pastor, mas está difícil ouvir o senhor fazer esse tipo de comentário. Você quer a verdade ou quer a mentira para a sua vida? Quem é o pai da mentira não é o pai desta igreja, amado. Romanos 16, 25, ele está dizendo, ora aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus, conforme a revelação do ministério guardado nos tempos eternos, aquele poderoso para vos confirmar, segundo quem? O meu evangelho. Paulo foi atrevido, hein? Ele está dizendo o meu.
aquilo que eu ouvi, aquilo que eu recebi, aquilo que não escraviza, não tortura. Olha o povo feliz deste ministério, amado. Você aqui é livre. O conhecimento que vocês têm, está recebendo aqui diariamente, não é um pacto de morte. Então vamos voltar lá, bispo. 2 Coríntios 3, 7. 2 Coríntios 3, 7. Um pouquinho atrás só. Este é o ministério de morte. Uau! Quer dizer que a lei é um ministério de morte? É um ministério de morte. E diz o versículo número 8: como não será maior o ministério do Espírito? Diz que o ministério da lei de morte era desvanecente. A lei era fraca, a lei era inútil. E diz que maior, mais glorioso é o ministério do Espírito. O que foi escrito em pedras, a lei passou a algo melhor e superior. É o ministério do Espírito. Ele diz em Hebreus 8, 6 e 7. Ora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente. Diga excelente. Quanto a ele também o mediador de superior aliança. Diga superior aliança. Instituída em base em superiores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança, a lei de Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Se a lei cumprisse as regras que a graça opera, não era preciso graça. Então o que foi escrito em pedras não tem a glória da lei. O que foi escrito em pedras tem uma glória, desvanecente. O que foi escrito aqui dentro da minha mente e do teu coração tem uma glória eterna, não passa, é para sempre. Então Paulo explica isso em Timóteo. 1 Timóteo 1,8 disse: sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é boa se ela é utilizada de modo legítimo. A lei é boa para quem não tem Jesus. E diz o versículo 9: tendo em vista que não se promulga a lei, e quando você ouvir lei, leia abluções, batismos, sacrifícios, jejuns, vigílias, dias de festa, sábados, sobe no monte, cuidado, busca poder, olha o demônio. E essas coisas que são judaizantes, ele disse: olha, para quem não tem Jesus, a lei. Agora, diz o versículo: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. A minha pergunta que eu faço agora, e por favor responda-me isto se você crer: você é justo? Diga amém. Você foi justificado no sangue de Cristo. Então diz que para quem é justo, não há lei, é por graça. Então, quando recebemos Jesus, nós nos transformamos em pessoas justas. Agora, para quem é a lei? Se não é para nós, nós não temos nada a ver com Moisés. A igreja é chamada a viver um pacto melhor e superior. É para os transgressores, é para os rebeldes, é para os irreverentes, é para os pecadores, é para os ímpios, é para os profanos, parricidas, matricidas e homicidas. É para eles. Quando um parricida mata o pai, o matricida mata também, o homicida mata, olho por olho, dente por dente, matou, tem que morrer. Isso é a lei. Versículo 10. É para os impuros, é para os sodomitas, é para os raptores, é para os homens mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe a quê? Quer dizer que há uma doutrina que é sã, a doutrina da graça de Deus. Se opõe a essa doutrina, é a lei que faz justiça. Pastor, mas me diga uma coisa: e se eu pecar? Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita.
Mas ele diz: eu não mudarei a minha aliança, nem alterarei a minha promessa. Versículo 11: segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Que evangelho do Deus bendito Paulo foi encarregado? O evangelho da graça. Então, quem é nascido de Deus, tem o Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com a lei. E você sabe que isto foi um desafio que nós tivemos a partir de 86. Nossa igreja era uma igreja judaizante. Jejuávamos, tinha demônios. Havia cultos que se manifestavam 30, 40 demônios na igreja. E quando veio a graça de Deus, meu amado, o diabo que estragou a minha voz, que eu vivia a vida toda brigando, sai demônio, tá? Desapareceu. Quando eu comecei a dizer, aqui há um trono de glória e só Jesus é o Senhor, acabou. E depois houve um presbítero que veio ter comigo e disse: apóstolo, eu tenho uma saudade de uma pombagira. Eu disse: então não é aqui, é mais lá na frente, amado. Não é aqui. Aqui eu não tenho saudade de pombagira, eu tenho um grande amor com Deus, amado. Agora, quem não ouça, por favor, foco em mim, por favor. Quem não tem Jesus está submetido à lei. Cerimônias, ritos, abluções, obras da carne, sacrifício, jejum, vigília. Quem não está justo, quem não é justo. Versículo número 9. Tem aí, bispo. Ainda bem que o irmão me alertou. Olha o que disse Paulo aos Efésios. Disse: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados. Diga: eu fui selado. Quem pode arrancar o selo? Ninguém. Para o dia da redenção. Por isso é que nós acreditamos que uma vez salvo, selado, é para sempre. 2 Coríntios 3:9. Ele já chamou de ministério de morte. Agora ele diz: porque se o ministério da condenação, a lei é ministério de morte, é ministério de condenação. Diz que foi glória. Naquele tempo de Moisés é glória. Agora, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é muito mais gloriosa. Eu hoje, olha, desde 1986, que eu vivo de glória em glória, de honra em honra, de sinal em sinal. É muito glorioso. Versículo de número 10. Porque na verdade outrora, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece a lei, já não tem nenhum resplandecimento diante da atual sobreexcelente glória. Olha como é que Paulo está identificando a graça de Deus, sobreexcelente. Como é que ele identifica a lei? Morte, condenação, fraco, inútil. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve glória, a lei passou, amado. Muito mais glória. Mas muito mais glória tem aquilo que é permanente. Então a lei não é para o justo, a lei é para o pecador. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia. Não falar, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou um homem ousado. Eu quero que você seja um homem ousado. Eu sou um homem provocador. Eu quero que você seja um homem provocador. Uma mulher ousada na fé, amado. E ele termina ainda. Versículo 3 diz: não somos como Moisés. Diga: eu não sou como Moisés. Então eu não tenho que botar aquele encharpe, ficar diante do muro. Eu não sou como Moisés. Diga: eu não sou como Moisés. Que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Teve glória, ele desceu do Sinai com o rosto brilhante, pôs um véu, mas aquela glória passou. Desvanecia. Olha, desvanecia quer dizer que desaparecia. Amado, a lei foi abolida para quem é justo. Nem todos disseram amém. Veja se concorda comigo. A lei foi abolida. Paulo disse: o fim da lei é Cristo.
A igreja da lei vive pelo que é desvanecente, pelo que foi abolido. Você está imaginando você viver de uma coisa que foi abolida? A princesa promulgou uma lei, acaba a escravidão. Não, mas eu quero viver escravo. Me amarra aqui 2 correntes com uma bolinha, eu quero viver escravo. Me bate com força. Saca da pá, resta mais, porque eu quero sofrimento. Olha, não é que uma irmã um dia me procurou e disse: eu amo muito o apóstolo, eu gosto da fé, gosto da igreja, mas eu sinto falta de um sofrimentozinho. Aqui onde há o Espírito há liberdade, amado. A igreja da lei desvanece, vive do que foi abolido. Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, porque eu tenho aqui na minha Bíblia os 37 livros da lei, mas diz que quando as pessoas hoje têm os sentidos embotados, confusos, quando leem a antiga aliança, diz que o mesmo véu permanece. E não lhes é revelado que em Cristo quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o véu é retirado. Então, a especialidade do meu ministério é tirar véus. Como dizem os hispânicos, quita velos. Vamos a quitar todos os velos da igreja. Então, quita velos. Diz que quando uma pessoa se converte, não pode continuar com o véu de Moisés. Diz que o véu é removido, é retirado. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Mas quando algum deles se converte ao Senhor, quem é convertido aqui, diga amém. Levanta a mão, meu amado. Todo mundo com a mão para cima. Diz que se você se converte, o véu da lei de Moisés é retirado. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí a vida espiritual saudável. A bispa está lembrando, não é liberdade para pecar, é liberdade da escravidão de Moisés. Onde há o Espírito de Deus, aí é liberdade. Há uma vida espiritual saudável. Agora ouça o que o anjo da igreja diz: a lei é doentia. A lei é escravizadora, o legalismo condena e mata. Mas onde há o Espírito de Deus, há a libertação da lei de Moisés. A lei condena, a lei acusa, a lei julga e a lei mata. Você vê, esta manhã uma das colunas foi enviada para mim dizendo: não, porque o irmão da igreja tal foi expulso, ele entrou na justiça, o juiz mandou reintegrar na igreja. Juiz mandar reintegrar na igreja uma pessoa que foi expulsa? Quem pode expulsar gente de igreja, mano? Igreja não é de homens. Igreja é dele, ele põe, ele tira, ele salva, ele liberta, ele exalta, ele abata, mano. Igreja não tem dono, igreja é de Jesus Cristo. Eu estou aqui como você, nós estamos aqui em trânsito. A nossa pátria é lá em cima. Nós temos um selo de validade. Olha, amado, tem uns que a validade é até 10 anos, 15, 20, cada um tem uma validade. Nenhum dia existia quando todos eles já foram escritos e determinados. Então, versículo 18, isto é um sermão expositivo. Versículo 18, mas todos nós os justos, os salvos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua, aleluia, uau! Somos transformados
de glória em glória, de culto em culto, de revelação em revelação, na própria imagem dele, como pelo Senhor o Espírito. Então o Espírito Santo é responsável pela transformação da nossa vida. Na lei, a pessoa se esforça, paga o preço, jejua, luta com o diabo, vai ao monte, fere os joelhos, porque ela tem o quê? Um véu. Se a pessoa falha, condenação e culpa logo da igreja. As igrejas não permitem que ninguém falhe. Falhou aquele irmão, mas ao tribunal de Cristo, como se a igreja fosse feita de homens santérrimos na carne. Ninguém, nós somos pó, amado. Cada um de nós tem as suas fraquezas. Paulo dizia: desventurado homem que sou, quem é que me livrará desta carne? Ele tinha lutas pessoais grandes. Mas onde há o Espírito Santo, ele diz que de glória em glória vai transformando. O Espírito Santo é Ele que faz a mudança, é Ele que faz a transformação em todas as áreas da vida. Olha, nós às vezes conversamos aqui com pessoas dizendo: apóstolo, eu cheguei aqui à igreja, eu não sabia ser um marido exemplar, eu não era um pai exemplar, eu não tinha uma boa conduta com a minha esposa ou com o meu marido, e aqui eu aprendi a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um exemplar empresário, uma pessoa profissional, liberal, executiva, com os padrões de Deus. Quem fez esta mudança? O Espírito de Deus. A lei era como um espelho. O rosto vendia contemplando como por espelho. A lei era um espelho. Mostrava o que estava errado, mas não mudava nada. Na dispensação da graça, ele mostra o que está errado, ele instrui e ele transforma. Então, se você foca na palavra, o Espírito Santo vai fazer uma obra transformadora na tua vida. Ele está comprometido em transformar você. E agora eu vou lhe fazer aqui um warning, um alerta. Tenha cuidado com as pessoas que querem cuidar de você. Você tem um pastor, você tem um anjo, você tem um profeta, você é parte da igreja. Cuidado com os gurus. Cuidado com os coaches. Você sabe, se você desviar 2 graus, 3 graus na sua viagem, você se desvia destas verdades. Alguns anos atrás, um piloto estava ouvindo um jogo do Mundial de Futebol e ele registrou no computador de bordo um erro. Era 72, ele pôs 27. E o avião se desviou da rota e aterrissou no meio da Amazônia e morreu um monte de gente. Salvou-se muita gente, mas morreu muita gente. Ele desviou 2 graus de rota. Amado, se a sua rota é aqui, se você desvia, você chega aqui, ó. A rota não era esta. Muito obrigado. Está vendo? Estava desviado da rota. Consegue? A rota era aqui. Desviou um pouquinho. E você sabe, hoje em dia nós temos aí uma celeuma violenta, porque tem gente que não está em igreja, não é fiel a Deus, mas que se promulga um coach. Eu sou um guru. Você precisa lá de um guru. Você tem um pastor, você tem uma Bíblia, você tem uma palavra que é viva e eficaz. Então, quem transforma de dentro para fora é o Espírito Santo. O legalismo não, o legalismo aprisiona. Porque não é mudar o exterior, amado. O Senhor não está nem preocupado qual era a cor original do teu cabelo. Nem com a minha, que a bispa pinta. Eu tenho o cabelo todo branco. O Senhor, quando faz uma obra, Ele faz de dentro para fora. Se houver mudança aqui dentro, amado, você pode dizer o que quiser, cantar e pular, não resolve. É de dentro para fora. Então,
Só a palavra de Deus, só o Espírito Santo pode dar forma, moldar a tua vida. Paulo disse a Tito 3, 5 a 7, diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador das águas da lagoa da Barra da Tijuca. Quem é que lava, regenera e renova? O Espírito Santo. Versículo 6. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo ricamente por meio de Cristo Jesus nosso Salvador. Versículo número 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida passageira, da vida eterna. Então, amado, ninguém nesta terra tem a capacidade de transformar a tua vida. Não, porque quando nós casarmos, eu vou pegar aquele cara e vou transformá-lo. Você não transforma ninguém. Às vezes piora. Mas quando o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa, Ele está comprometido em transformar, amado. Por isso que ele diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor, faz o que Deus diz, pratica os ensinos, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, na realidade, amado, nós somos massa nas mãos do oleiro. E Ele dá uma forma a nós. Olha, você sabe, eu não tinha ideia há 43 anos do que seria a minha vida. O Senhor pegou um diamante bruto, como todos nós aqui chegamos à igreja, um diamante bruto. E Deus foi multifacetando, trabalhando nas emoções. Nós temos aqui irmãs que quando chegavam à igreja, tudo era choro, tudo era com choro. Hoje estão aí vitoriosas. Temos pessoas que resistiam. Eu dizimista nunca serei. Hoje são os primeiros a vir aqui na frente. Porque Deus trabalha de glória em glória. Nós somos massa nas mãos do oleiro. E Ele dá a forma que Ele quer dar à nossa vida, segundo a sua vontade. Então, nas mãos do Senhor, Ele transforma de glória em glória. Transforma a vida emocional, transforma a vida física, transforma a vida espiritual. Ele tem para nós este mês um mês de grandes transformações, amado. Ninguém pode chegar ao dia 31 dizendo: eu sou um covarde, eu sou uma pessoa incapacitada, eu ainda tenho muita doença, eu sou dominado pela droga, pelo álcool, pelos maus hábitos, por pecados, por frustrações. O Senhor disse em Mateus 11: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados de religião, cansados da lei, cansados do judaísmo, cansados da mesmice. Vem a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Pastor, o senhor não imagina o fardo da minha vida. Jesus disse: eu vou aumentar o teu fardo, amado. Eu vou fazer o quê? Eu vou te aliviar. E ele disse, versículo número 29, toma sobre você o meu jugo, aprende de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Você vai encontrar, você vai achar descanso para a tua alma. Diga glória a Deus. Versículo 30, porque o meu jugo, o cristianismo que eu propus para você é suave, o meu fardo é leve. Não pode ser igual, lá vou eu para a igreja cansado, sobrecarregado. Não, ele disse é leve, é suave. Se não é leve nem suave, é lei, é judaísmo, é escravidão, é condenação, é morte. Então, a vida dada pelo Espírito Santo é uma vida de descanso. A graça é melhor e superior. Confie na obra do Espírito Santo. Confie na obra do Espírito Santo. Sua vida está nas mãos do Senhor. Ele transformará cada área da sua vida.
Entrega a sua vida a Deus. Ele está escrevendo no teu coração: meu filho, minha filha, eu te amo, eu cuido de você, eu te protejo, eu te abençoo, eu sou o teu pastor, eu te livrei da lei. Mas apóstolo, o senhor tem 5 minutos. Eu às vezes me acho um vaso de barro quebrado. O que Deus pode fazer por mim? Eu queria terminar com Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Quem é que falou com Jeremias? O Senhor. Quando Deus fala, amado, está falado. Veio a palavra do Senhor e disse: dispõe-te dessa casa do oleiro. O que é a casa do oleiro? É a igreja. E lá tu ouvirás as minhas. Não é a opinião do apóstolo, minha opinião não serve para nada, mano. Vai lá, você vai ouvir as minhas palavras. Versículo número 3. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. E como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, e disse: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, ouça, todos nós um dia fomos um vaso assim. E diz que às vezes o vaso quebra. Você sabe que eu fui quebrado assim num acidente no exército em Angola. Eu era um católico cheio de superstições, me benzia, adorava São Judas Tadeu, Nossa Senhora, mas na realidade eu era um vaso que se estragou nas mãos do oleiro. Não foi nas mãos do diabo, foi nas mãos do oleiro. E você sabe que nós às vezes tentamos, Túlio, vem me ajudar, vamos ver se nós conseguimos os três montar aqui o vaso, por favor, porque... Vamos, senta aqui, dá aqui a mãozinha para eu me sentar aqui com você. Segura aqui. Dá aqui a mão. Vai. Vamos ver se a gente consegue. Esse é da onde? Isto são emoções feridas, viu? Isto aqui é doença, ó. Isso é problema aqui, ó. Olha, problema com o marido, problema com a esposa. Aqui, ó. Veja lá se consegue. E este pedacinho é da onde? Este. Não sabe. E este aqui, de onde é? Também não sabe. E este? Também não sabe. E este? De onde é que é? E este? Assim, aqui não sabe. Nós não sabemos de nada. Não dá. Não adianta. A gente pode fazer cirurgia plástica. Agora, será que Deus pega isto aqui e joga fora assim? Joga fora a nossa vida? O que Deus faz? Faz um vaso novo. Faz um vaso novo. Diz que somos como massa nas mãos do oleiro. Diz que se estragou, o homem não tem capacidade de reconstruir. Então olha só, não dá para reconstruir, não dá para reconstruir. E quem é que pode reconstruir um vaso? Deus. Jesus. Me levanta. Muito obrigado. Ele faz um vaso novo.
Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Depois eu limpo, depois eu venho varrer a igreja. Não, pode deixar que eles estão pegando, pode deixar aí. É bom que as pessoas vejam como é que é a nossa vida, como é que foi a nossa vida antes de Jesus. Vaso quebrado nas mãos do oleiro. Mas a Bíblia diz que ele pega esses pedacinhos, fumou maconha, cheirou cocaína, bebeu álcool, traiu, mentiu, quebrou, arrasou. Diz que Deus pega isso tudo e faz um vaso novo. Faz um vaso novo. Faz um vaso novo. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou um vaso novo. E esta obra, só Jesus, só o Espírito Santo, só a graça de nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer. Mais ninguém. Não adianta pensar que eu vou mudar a tua vida, porque eu não mudo a vida de ninguém. Não imagine que eu sou capaz de te curar, porque eu não tenho nenhuma capacidade de te curar. Agora, o Senhor. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não há misticismo, não há superstição, não há todo esse sistema que hoje em dia está estabelecido misturando lei com graça. Há uma vida saudável, há uma vida de paz, porque a graça é melhor e é superior. Entrega a sua vida a Jesus. Você não veio aqui por um acaso. Foi Deus que te trouxe a este lugar. Foi o Espírito Santo que te despertou esta manhã e disse: vai, igreja, chegou o teu dia, é a tua hora de veres o vaso restaurado, de dar um ponto final ao sofrimento, à angústia, ao medo, aos dramas da vida, para você se tornar um homem, uma mulher mais que vencedora e começares a usar a fé como arma da tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Agrada-te dele. Ele satisfará aos desejos do teu coração. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito. Pai amado e bendito. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu libero deste altar agora esta palavra transformadora para aquele coraçãozinho aflito, exausto, cansado. Aquela pessoa que já tentou de todo modo, com os seus recursos, com as suas forças, e que disse: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou aflito, eu quero paz, eu quero um novo viver, eu preciso de Jesus. Que neste momento um milagre se manifeste na tua vida, na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, do teu lar, para que os teus sonhos se realizem, para que os alvos, os projetos da tua vida sejam uma realidade, para que tu possas dizer: há uma razão de eu viver. É Jesus. É Jesus. É Jesus Cristo, Pai. É Jesus. Senhor, libera a palavra de milagre, a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de um novo viver, uma palavra de fortaleza para o teu coração, uma palavra transformadora de todas as situações, porque o Espírito Santo está comprometido. É Ele que pega o vaso quebrado e faz um vaso novo. Que neste momento vasos novos, Pai, sejam reconstruídos neste lugar, em nome de Jesus. E se você não tem constrangimento, cante com o seu apóstolo.
eu quero ser. Vamos ficar de pé. Senhor amado, como um vaso, cante com alegria, nas mãos de um oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Levante as mãos para os céus. A bispa vai impetrar a bênção final. E após, quem precisar de voltar para casa, fica à vontade, cantaremos depois mais um hino. Glória a Deus, mantenha suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós não anulamos a Tua graça. A Tua graça nos basta, Senhor. Nós sabemos que somos o que somos pela Tua graça, Senhor. E nós canalizamos para Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória, Senhor. Pai amado, põe anjos a nosso redor, Senhor, anjos de carne, Pai, anjos de guerra, Senhor, livrando-nos, guardando-nos, aonde passarmos, Senhor, abre as portas, Senhor. Senhor, toda arma forjada contra o Teu povo nunca poderá prevalecer, e nós sairemos daqui felizes, Senhor, porque sabemos em quem temos crido, Senhor. Saia daqui na certeza de que Deus tem grandes coisas para a sua vida e ninguém pode impedir que essas coisas cheguem. Graça e paz, uma semana de vitórias em nome de Jesus.